Parabéns para você que esteve comigo estudando as 13 lições sobre os profetas menores na série Eles Ainda Falam. Eu sei que esse não está entre os assuntos preferidos da Bíblia, justamente porque são livros mais complexos, que exigem um panorama histórico por trás para poder facilitar a compreensão. Mas se você esteve comigo nessa jornada de estudos, é porque você realmente gosta de estudar a palavra de Deus e quer compreendê-la melhor. Então, parabéns! Esse é o objetivo do nosso canal, tornar a palavra de Deus compreensível para você, e por isso o nosso lema é Fala Fácil que eu entendo. E se for possível, eu queria que você deixasse aqui embaixo o seu comentário ou seu testemunho de como essa série de estudos ampliou a sua compreensão sobre os livros dos profetas menores. Esse feedback é bem importante para mim, tá bom? Mas enfim, nós chegamos ao profeta Malaquias, que escreveu o último livro do Antigo Testamento. Preparados para começar? Então, vamos lá! Bem, sobre a pessoa do profeta Malaquias, para variar, né? Muitos profetas são assim, a gente não sabe quase nada a respeito deles. Mas o seu livro nos dá um retrato nítido das condições em que o povo de Judá vivia na sua época. Só para você entender esse contexto da época de Malaquias, deixa eu voltar um pouquinho na história e conectar essa fala com dois outros livros do Antigo Testamento para você poder entender melhor o todo, tá? Já tinha se passado pelo menos 100 anos que aquele pequeno grupo de judeus havia regressado da Babilônia depois de ter ficado 70 anos no exílio por causa dos seus pecados. Os profetas Ageu e Zacarias já tinham saído de cena com as suas mensagens animadoras para a reconstrução do templo, lembra? A reconstrução demorou, mas saiu, ficou pronto. E agora, um século depois de tantas promessas de bênçãos, né, que foram dadas por eles, nós vemos a chegada do sacerdote Esdras, em 458 a.C., e do governador Neemias, que veio 13 anos depois. Neemias foi governador de Judá por um período de 12 anos. E em um dado momento desse período, ele precisou voltar ao seu trabalho em Suzã, porque afinal ele ainda era copeiro do rei Artaxerxes, da Pérsia. Enquanto Neemias estava fora, as coisas começaram a sair do controle, a se desintegrar em Jerusalém. E aí, quando ele voltou, acabou tendo que tomar algumas medidas drásticas para reformar a nação. E é nesse momento que entra na história o profeta Malaquias. Apesar do seu livro não trazer nenhuma indicação clara sobre a data em que foi escrito, a maioria dos estudiosos concorda que Malaquias muito provavelmente foi contemporâneo de Esdras e Neemias. E eles dizem isso baseado em pelo menos 3 razões. Primeiro, porque na época das profecias de Malaquias, o templo já existia. Segundo, no livro de Malaquias há uma referência a um governador. Não a um rei, mas a um governador. E em terceiro lugar, e a mais convincente, é porque os pecados reprovados por Neemias e Esdras coincidem exatamente com as questões que são tratadas por Malaquias no seu livro. Quais são essas questões? Corrupção entre os sacerdotes, casamento com mulheres idólatras, opressão dos pobres, falha no apoio para o templo e o descaso generalizado com as coisas espirituais. Foi um tempo de declínio espiritual em Judá, em que o amor pelo Senhor Deus e pelo próximo tinha se esfriado e o povo precisava ouvir a palavra de Deus. Pensando nisso, nós vemos que a semelhança que há entre os dias de Malaquias e os nossos dias. Nós também estamos vivendo dias, como Jesus disse, que o amor de muitos se esfriaria. E é isso que nós estamos vendo. E mesmo dentro das igrejas,
Há aqueles que pensam que Deus está distante, ou que ele não se importa com o que está acontecendo, ou até mesmo que ele não está mais no controle da história. Ora, isso acontece quando nós deixamos de olhar para cima, deixamos de pensar nas coisas que são de cima, como disse Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 1. Quando nós perdemos de vista o nosso destino e deixamos de compreender a realidade do céu, a nossa motivação de viver para Deus fatalmente começa a morrer. E foi exatamente isso que aconteceu com o povo de Judá nos dias de Malaquias. Eles estavam tão voltados para si mesmos que eles perderam de vista o destino à sua frente e a esperança de crescer em fé e em novas experiências com Deus. Por isso, o ministério de Malaquias basicamente consistiu em advertir o povo para reconciliar-se com Deus, abandonar os seus pecados, antes que ele castigasse a terra com maldição, que é justamente isso que está escrito no último versículo do seu livro. Malaquias foi o último profeta que Judá ouviu antes da vinda de João Batista, que foi o cumprimento de uma das profecias de Malaquias, no capítulo 3, versículo 1. E o livro de Malaquias, ele está organizado basicamente em torno de 7 perguntas sarcásticas feitas pelo próprio povo enquanto Malaquias lhes entregava a mensagem de Deus. Essas 7 perguntas mostram a rejeição que eles mostravam, que eles sentiam em relação à influência divina nas suas vidas e o quanto eles estavam espiritualmente afastados de Deus. Eu vou deixar as referências dessas perguntas aqui para você conferir com calma na sua Bíblia. Dá uma olhadinha. Agora pensa, qual foi a reação de Deus a essas perguntas sarcásticas do povo? Mais uma vez, com amor e paciência, Deus chamou o povo para um despertamento e uma renovação da fidelidade à aliança que ele tinha com eles. Malaquias começa com uma declaração. Eu sempre os amei, diz o Senhor. Veja que ponto de partida fantástico para um relacionamento com Deus, uma declaração de amor. Mas eles sarcasticamente responderam, de que maneira nos amaste? Eles agiram igual aquelas crianças acostumadas a ter de tudo e que reclamam por não ganhar aquele brinquedo que queria. A indiferença tinha dominado de tal forma a alma do povo que eles não notavam e nem percebiam o grande amor que Deus tinha por eles. A frase que vem a seguir incomoda muita gente e incomoda de uma forma negativa. Como é que Deus pode falar um negócio desse? Quando Deus diz assim, amei a Jacó, mas rejeitei Esaú. Nós não devemos entender essa expressão de rejeição a Esaú como uma afirmação de sentimento ou de atitude. Nós devemos entender como um termo legal. Como assim? É que naquele tempo, o pai de família usava essa terminologia para designar um filho que era herdeiro direto das suas posses e se um outro filho reivindicasse a herança, ele então era rejeitado. Isso era um termo legal. Esse outro filho rejeitado, ele não deixava de ser amado pelo pai. Ele também recebia recursos para construir e seguir com a sua vida. Mas o filho amado era o herdeiro legal. Entendeu? Então, quando você lê novamente lá, amei Jacó e rejeitei Esaú, não fique pensando que Deus odiava Esaú. Absolutamente. Era uma forma de mostrar a quem ele tinha escolhido para desenvolver o seu plano eterno. Agora, a queixa de Deus era
que apesar de Deus estar chamando o seu povo para um relacionamento com ele, eles se negavam a honrar o Senhor. Ora, isso ia além da falta de respeito. Deus era tratado como alguém sem importância nenhuma. E quando Deus reclamou, eles perguntaram cinicamente: mas de que maneira temos profanado o teu nome? Quando Deus reclamou com eles, né? E Deus responde: ele aponta o pão mofado no altar do templo, os animais doentes e defeituosos que eram oferecidos a ele. E o povo oferecia a Deus o que nunca eles teriam coragem de oferecer ao governador da nação, que nós aqui entendemos que possa ser Neemias. Aí, em seguida, Malaquias se dirige aos sacerdotes e aos levitas, ao clero da igreja, que pelo menos em tese deveriam ser as pessoas que estavam mais próximas de Deus, que tinham a missão de servir a Deus no templo. E justamente porque eles serviam no templo, eles recebiam o sustento através dos sacrifícios que eram oferecidos, das ofertas que eram trazidas pelo povo, para poder suprir as suas necessidades pessoais, né, e de suas famílias. Mas o que acontecia é que esses sacerdotes e levitas viviam reclamando da sorte. Eles estavam insatisfeitos com as ofertas, insatisfeitos com as carnes dos sacrifícios, e eles estavam assim entediados com a adoração. O trabalho deles no templo tinha se tornado assim rotineiro, mecânico, e infelizmente eles estavam longe de ser um exemplo para o povo. Deus lembrou ao povo de Judá que na aliança feita no Sinai, ele havia prometido abençoar os obedientes. Mas o povo não havia levado a sério os mandamentos do Senhor. Os próprios sacerdotes comissionados para ensinar os caminhos de Deus negavam tudo. Primeiro, com as suas ações. E depois, com a maneira distorcida de ensinar a verdade de Deus. Eles acabaram se tornando pedras de tropeço para muitos entre o povo. Por isso Deus agora usava Malaquias para lhes dar um alerta. Se eles não se arrependessem das suas transgressões, eles seriam reprovados, envergonhados e amaldiçoados diante de todo o povo. Malaquias então continua sua profecia e agora ele se dirige ao povo em geral. Quando Deus disse que não atenderia às suas orações e nem receberia as suas ofertas, o povo ficou queixoso e perguntou: mas por quê? Eles haviam orado fervorosamente, inundaram o altar com as suas lágrimas. Por que é que Deus não levaria em conta as suas ofertas? O motivo era um só. Presta atenção. Muitos homens haviam se divorciado das suas esposas para se casarem com mulheres pagãs, idólatras e, um detalhe importante, mais jovens. Ou seja, era um divórcio motivado pela lascívia, em que os homens mais velhos realizavam seu desejo de possuir uma mulher mais jovem. E há muitos anos atrás, Deus já havia proibido que seu povo se unisse em casamento com os povos de outras nações. Mas eles não deram ouvidos, rejeitaram as ordenanças e, consequentemente, rejeitaram a Deus também. E depois de cometer esse pecado, agora eles traziam as suas ofertas e choravam diante do altar, buscavam o socorro e a bênção do Senhor. Talvez eles pensassem que podiam pecar descaradamente e depois voltar para Deus, pedir perdão e ficava tudo bem. Mas se eles estivessem mesmo arrependidos, eles teriam deixado as mulheres pagãs e tomado de volta suas verdadeiras esposas. Aliás, foi exatamente o que o sacerdote Esdras obrigou-os a fazer. Malaquias então continuou a sua mensagem e o povo continuou a insistir em resistir à verdade de Deus. Agora ele acusava o povo dizendo assim: vocês têm cansado ao Senhor com as suas palavras.
E a reação deles, novamente, é sarcástica. Eles dizem, em que nós o cansamos? Malaquias então responde que eles cansam ao Senhor quando fazem a seguinte afirmação: aqueles que fazem o mal passam por bons aos olhos do Senhor, e é desses que ele se agrada. Onde está o Deus da justiça? Essa pergunta deles mostrava um outro sintoma de doença espiritual. Uma das razões de o povo permanecer na iniquidade constante era a sua amargura contra Deus, já que as coisas na nação não iam nada bem. Então, quando eles viam as injustiças, a reação deles era como se eles dissessem: se há um Deus, ele está lá em cima e está pouco interessado nas atividades humanas. Quando os judeus perguntaram onde está o Deus da justiça, Malaquias respondeu falando de dois mensageiros. E aqui nós temos uma interpretação bem singular. O nome Malaquias significa meu mensageiro. E o mensageiro ao qual ele se referia nessa declaração do versículo 1, na primeira parte do versículo, é João Batista. Ou seja, enquanto Malaquias foi o último mensageiro a escrever as suas mensagens, João Batista foi o último e maior dos profetas da antiga aliança, conforme o próprio Jesus testificou. João recebeu o privilégio de ministrar no final da antiga dispensação e no início da nova. E foi ele quem apresentou Jesus ao povo de Israel quando ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A segunda parte do versículo 1 refere-se à primeira vinda de Jesus ao mundo em Belém, em graça e misericórdia. Mas a partir do versículo 2, a menção é sobre a segunda vinda em julgamento, que é o que nós conhecemos como o dia do Senhor. Ele usa algumas ilustrações, como fogo, sabão, para mostrar como seria o processo espiritual de purificação do povo através do juízo. Só assim as ofertas deles seriam agradáveis a Deus. O próximo assunto abordado é o fato de que o povo tem roubado a Deus. Então o Senhor fez um apelo ao povo dizendo: voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. E em resposta veio mais uma pergunta sarcástica: como assim? O que o Senhor quer dizer com voltem? Nós nunca nos desviamos. E aí Deus mais uma vez coloca no centro da discussão as evidências de que eles estavam desviados da rota que Deus havia traçado para eles. Eles roubavam a Deus nos dízimos e nas ofertas que estavam prescritas na lei de Deus. Eles poderiam voltar, mas teriam que colocar Deus novamente em primeiro lugar. E se eles agissem assim, Deus abriria janelas do céu e derramaria bênçãos sem medida sobre a vida deles. Eles não estariam pagando pelas bênçãos, mas eles estariam experimentando o amor que Deus dispensa aos seus filhos quando esses se aproximam dele. Malaquias, capítulo 3, versículo 13, até o capítulo 4, versículo 3, é uma sessão só, tá? Sem interrupção. E essa sessão começa com Deus chamando a atenção de Judá, porque o povo havia dito coisas duras a respeito dele. E mais uma vez eles se fizeram de rogados. Eles disseram: mas o que é que nós temos falado contra ti? A resposta era simples. Vocês dizem: é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e ficamos nos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? O povo havia decidido deixar Deus de lado como alguém irrelevante
Eles estavam determinados a não lhe dar mais atenção. Podiam até cumprir todos os rituais, afinal, comparecer às cerimônias no templo era algo que pessoas de boa índole faziam. Mas no coração deles já não havia mais lugar para Deus. E não é muito diferente nos dias de hoje, né, gente? Mas, bem, Malaquias então disse que embora a sociedade como um todo se recusasse a voltar para Deus, alguns ainda tinham temor do Senhor em seus corações. E para esses, Malaquias diz que o nome deles seria registrado no livro de Deus e que no dia em que Deus agisse, eles seriam o seu tesouro pessoal. No último capítulo do seu livro, e portanto o último capítulo do Antigo Testamento, Malaquias retoma o assunto do dia do Senhor, quando Deus castigará os malfeitores. Por outro lado, os fiéis serão justificados e curados como que pelos raios do sol, sol da justiça, e terão uma vida alegre, vigorosa e livre de preocupações. Malaquias foi fiel como mensageiro de Deus e encerrou o seu livro lembrando ao povo dos outros profetas, ou dos outros dois profetas fiéis, que seria Moisés e Elias. E ele falou de Moisés porque a lei ainda era a regra de vida dada pelo Senhor para os judeus. E se eles obedecessem, Deus os abençoaria. Agora, sobre a menção do profeta Elias, essa promessa sempre foi examinada e discutida com frequência pelos rabinos judeus. E eles questionavam quem é o Elias que o Senhor enviaria, ou enviará, né? Os líderes judeus interrogaram João Batista sobre esse assunto. E Pedro, Tiago e João fizeram uma pergunta para Jesus sobre o mesmo tema. Bem, João Batista disse ele mesmo claramente que ele não era Elias. Ele veio no espírito e no poder de Elias. E havia muita semelhança entre eles, mas ele não era Elias. Porém, em Malaquias capítulo 4, versículo 5, a promessa é de que o próprio Elias viria, ou virá no futuro, e que essa vinda estaria relacionada ao dia do Senhor. Por isso Jesus disse que Elias virá e restaurará todas as coisas. Muitos estudiosos acreditam que Elias seja uma das duas testemunhas cujo ministério é descrito em Apocalipse, porque ele não experimentou a morte, então ele pode ser uma dessas duas testemunhas. E finalmente, nós vemos que as escrituras do Antigo Testamento terminam com a palavra maldição. Isso porque toda a criação aguarda ansiosamente pelo dia da redenção. Toda ela está debaixo da maldição do pecado de Adão e aguarda o dia da redenção. E nós também devemos aguardar, pois quando o sol da justiça nascer, será um tempo de fogo ou de bênçãos. Bênçãos para aqueles que creram em Jesus e fogo para aqueles que o rejeitaram. Se alguém precisa tomar uma posição, ainda está em tempo de uma mudança no rumo da sua história com Deus. E assim nós finalizamos esta série de estudos que para mim foi maravilhosa. Quanta coisa boa nós vimos, né, gente? Para mim foi extremamente abençoador, não apenas pela oportunidade de repartir conhecimento, mas também porque você esteve aí comigo, firme e forte, acompanhando os estudos, que eu espero que tenha sido bênção para você, como foi para mim, ok? E então, bora partir para a próxima série? Vocês estão convidados a vir comigo. Semana que vem nós vamos iniciar uma nova série de estudos sobre o tema Por que sofremos? Vamos tentar aí ao longo dos 3 próximos meses conversar e responder essa pergunta. Por que é que nós sofremos? Serão 3 estudos baseados no livro de Jó. E eu creio que nós vamos aprender com a palavra de Deus que o sofrimento se torna suportável quando nós olhamos a vida do ponto de vista de Deus.
E se você quer vir comigo nessa jornada pelo livro de Jó, assine o canal, ative o sininho para você não perder nenhum vídeo da série e compartilhe com seus amigos, principalmente aqueles amigos que você sabe que estão passando por momentos difíceis, sabe? De vale profundo. Se você não sabe o que falar, indica o meu canal. Eu creio que vai ser uma bênção na vida deles também, ok? Então, eu te espero na próxima semana. Deus te abençoe e até lá.